A moda de agendar o nascimento do bebê pode estar com os dias contados. Um estudo realizado com mais de 1 milhão de crianças da Noruega apontou que bebês nascidos um pouco antes ou um pouco depois do prazo têm mais risco de ter paralisia cerebral, a principal causa de deficiência em crianças. A pesquisa é séria, mas qual é a explicação para tudo isso? Vamos saber com o ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Borsato. Muito obrigada novamente pela sua presença aqui, doutor. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer recebê-lo. É isso aí. Ô, doutor, primeiro explica para a gente o que é exatamente a paralisia cerebral. Então, esse termo paralisia cerebral é um pouco pesado e às vezes as pessoas confundem com aquelas crianças que a gente vê lá na ACD, que tiveram algum traumatismo no canal de parto, que tiveram alguma doença uterina congênita relacionada a uma série de outros fatores e que têm dificuldade de mobilização. Mas, na verdade, existem algumas alterações que podem ser cognitivas, ou seja, de interação ou mesmo motoras, que só vão aparecer lá na frente em função de uma atitude na hora do parto. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com prematuridade, mas, por exemplo, o autismo às vezes aparece lá na frente. Mas é um comportamento que é um problema que já apareceu, que já existia no cérebro da criança e que vai se manifestar lá na frente porque existe um amadurecimento do sistema nervoso central da criança após o nascimento. A criança, quando nasce, ela não sustenta a cabeça sobre o tronco, a interação dela de movimentação de mãos e pernas é um pouco diferente. À medida que o tempo vai passando, a criança vai tendo um outro tipo de comportamento neurológico. Uma criança recém-nascida, ela consegue aprender, ou até na vida intrauterina é famosa aquela imagem, né, da cirurgia fetal, que a criança colocou a mão para fora e se prendeu o dedo do médico, mas se você pedir a criança para pegar uma coisa com a mão, ela não vai pegar com 1 mês de idade. Então, essas pequenas lesões cerebrais que foi colocado como paralisia, na verdade, são limitações neurológicas que, na maioria das vezes, são definitivas. Eu vou até aproveitar para perguntar, essa imagem é verdadeira? É verdadeira. Ela aconteceu a uma criança que tinha uma lesão na coluna vertebral. Um feto, né? Que estava dentro da barriga da mãe. O cirurgião estava fazendo uma cirurgia intrauterina. Quando ele abriu o útero, a criança colocou a mão e segurou o dedo do cirurgião. Uma imagem famosa na internet, que é o doutor esclarecendo que é de verdade, então. Agora, doutora, a gente sabe que o parto prematuro traz riscos para o bebê. Mas também esperar mais do que o necessário pode acarretar que tipos de problemas? Então, da mesma maneira que é perigoso o profissional que quer tirar o neném antes ou que concorda com os pais, porque é aniversário da vovó. A vovô vai fazer, sei lá, 60 anos, tem que ser 15 dias antes. É um erro grave. É também grave o médico que vai deixar muito passar da data. Porque da mesma maneira que a prematuridade é grave, vários estudos mostram que a pós-maturidade é grave. Você tem que ser natural, mas você não pode ser natureba. Às vezes aqueles profissionais, sem citar nome, que você vai no consultório dele, tem uma pirâmide no teto, um cheirinho de incenso, uma secretária com uma bata indiana, o cara põe um pêndulo em cima da barriga, isso não é medicina, né? Isso aí não tem nada a ver com a conduta técnica do obstetra, que tem que ser um indivíduo que traz segurança para o processo, não só do pré-natal em si, mas do parto, mas eu diria que ele é um ator coadjuvante medíocre, aquele cara que não aparece muito e que não interfere muito no processo que é natural. Essa interferência de tirar antes é extremamente agressiva. Agora, doutor, a explicação para que o risco da paralisia aumentasse é o fato, por exemplo, do cérebro estar mais vulnerável, né? Essa vulnerabilidade, ela acontece mesmo nos partos em tempo correto ou não? Sim, sim, sim. O cérebro, ele tem uma vulnerabilidade muito grande, né? Ele não está ainda preparado para todas as exigências da vida extrauterina, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, eu já estou falando isso em primeira mão, vai lançar aí nas próximas semanas uma programação que seria de comunicação universal que eles chamam de Minuto de Ouro. Que, ou seja, existe uma exigência de que na hora do parto tenha um pediatra ali, inclusive para proteger a criança do ponto de vista cerebral, que é a oxigenação. Esse minuto de ouro é a hora que a criança nasce, que o pediatra tem que pegar a criança e fazer uma aspiração adequada para preservar o fluxo de sangue para o cérebro. Certo. Muitas crianças têm limitações, em alguns lugares mais precários, justamente por isso.
porque não tem uma assistência adequada. Então, a criança que teve um pré-natal normal, era uma criança normal, que nasceu bem, mas tem uma bolha de secreção obstruindo a traqueia, essa criança vai ter uma oxigenação cerebral diferente, menor, mais precária. Isso vai refletir naquele cérebro que está desprotegido. E isso o pediatra, estando no lugar... Olha, eu te diria que 8 a 9 em 10 casos são reversíveis, justamente porque o canal de parto, com toda a sua agressividade, entre aspas, que é um momento de estresse fetal, quando o neném nasce, o pulmão está comprimido, ele chora e expande o pulmão. Nessa expansão, se ele tiver a secreção da bolsa d'água, o pediatra tem que pegar e aspirar rapidamente. Esse primeiro minuto é fundamental para a sobrevivência e comportamento neurológico da criança até o fim da sua vida. Doutor, quais são os outros casos que ocorre essa falta de oxigenação no cérebro que poderia ser contornado? Então, esse é o caso principal. Eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que deram anestesia e depois deixou o neném nascer sozinho. Isso acontece também? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a medicina ela caminha muito em paralelo com o modismo, né? Toda vez que você resvala da conduta técnica para o modismo, você, às vezes, põe em risco o paciente. E, às vezes, embasado numa mídia muito envolvente, muito, assim, sedutora. É o parto domiciliar. O parto domiciliar tem que ter uma conduta técnica muito adequada. Houve uma época que eu estudei na Universidade de Londres. Lá, por exemplo, uma mulher que quer fazer parto domiciliar, primeiro ela tem que fazer uma consulta no hospital para medir o risco. Ela recebe a visita da obstetriz, da parteira, que é extremamente qualificada, recebe a visita de uma pessoa que vai lá, que tem uma ambulância para levá-la, e o hospital fica na retaguarda. Então, esse tipo de situação, você previne o problema do neném nascer com uma insuficiência respiratória aguda e não ter um atendimento adequado. Então, isso é fundamental, que você tenha... O médico, na verdade, obstetra, por mais que o ego dele possa ser grande, ele é um dentinho de uma roda dentada, tem que ter uma boa analgesia, um bom local de parto, um bom pediatra para receber, um bom relacionamento com a paciente para saber o que é um parto normal, o que é um momento do parto. Então, isso tudo é que vai contribuir para um resultado bom no final. Agora, doutor, eu tenho certeza que alguém em casa está dizendo assim, imagina, meus primos todos, sei lá quem, né, nasceram em casa, todos tiveram saúde, nunca tiveram problemas. Tá? Que conselho o senhor daria para essa mãe que insiste ainda assim, depois de tudo que ela ouviu aqui, em fazer um parto fora de época? Eu tenho uma irmã que nasceu com parteira. Só que assim, qual que era o privilégio? O neném é que iniciava o trabalho de parto. O que nós estamos falando é o contrário, é o médico com toda essa tecnologia que interna uma paciente e faz uma cesárea antes, porque, sei lá, feriado, prolongado, fim de semana, porque a família quer, porque tem uma data importante na família. Isso é extremamente preocupante. Então, o que acontecia com o parto domiciliar antigamente é que esse parto domiciliar, ele era nitidamente voltado para o que é natural. Agora, óbvio, se a gente pegar as tábuas de mortalidade daquela época e comparar com agora, são muito maiores, porque os partos naturais em casa tinham uma mortalidade grande também. É comum você pegar na história daquelas famílias de 5, 6, 7 filhos, um faleceu no parto, imediatamente após o parto e tal, que estava dentro da estatística das crianças que teriam que falecer, e hoje não cabe mais com a tecnologia que nós temos. Ô, doutor, também Agora, o excesso de tecnologia traz o problema, que é o médico que tira antes. Pois é, agora, pelo que o senhor está falando aí também, eu estou vendo que o senhor concorda com a cesárea. O senhor não concorda com esse agendamento excessivo. E existe também um momento para marcar essa cesárea, né? Então, esperar até uma certa hora... É isso? Como é que faz, assim, para saber a hora certa? Isso dá uma discussão longa, mas a cesárea é uma via de parto. Se você pensar, sob o ponto de vista eminentemente técnico, é a via de parto para quando o parto normal não é viável. Sob o ponto de vista do emocional dos pais, infelizmente o médico não pode ser aquela pessoa autoritária que quer levar para parto normal sem que a paciente tenha esse nível de consciência. Na hora do parto ela não vai respirar adequadamente, não vai fazer força, vai olhar o médico de forma assustada, vai ter metade do desenrolar de um parto normal e depois vai virar uma cesárea. Então, fazer a leitura adequada do emocional do casal é fundamental. Tá. Muito obrigada, então, pelas suas explicações, pela sua presença aqui novamente. Obrigado pelo convite. A gente aguarda o senhor em uma nova oportunidade.